Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos os participantes e aqueles que tornaram esse evento possível. Agradecimentos especiais aos palestrantes convidados, que sempre atenderam às nossas solicitações, e à Unifeb e ao Laboratório de Cidadania e Educação em Direitos Humanos, idealizado pelo professor Ricardo Viana Hoffmann, pela parceria na realização do evento. Agradecimentos especiais também aos membros da IFMSA Brasil Unifeb pela sua participação e apoio. Para darmos início, passo a palavra para a vice-presidente de Assuntos Internos da IFMSA Brasil Unifeb, Marcela Bertolin, para falar um pouco sobre a IFMSA. Boa tarde, gente. Eu sou a Marcela Bertolin, sou aluna do 5ª fase do curso de Medicina aqui da Unifeb e atualmente sou vice-presidente de Assuntos Internos do Comitê da Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina e IFMSA Brasil. Gostaria de cumprimentar os palestrantes aqui presentes, palestrantes convidados, e agradecê-los por aceitarem nosso convite. E cumprimento também os professores e demais participantes aqui presentes. Obrigada a todos por prestigiar a nossa tão esperada Semana dos Direitos Humanos e Educação Médica. Os estudantes de medicina associados à IFMSA Brasil se resumem a futuros médicos que anseiam pelo aprendizado, além da grade curricular. De fato, os currículos das escolas médicas são muito completos e, com muita maestria, nos capacitam tecnicamente e nos formam médicos generalistas. Porém, algumas habilidades e competências extrapolam os livros e as salas de aula, e é na esperança de nos tornarmos profissionais preparados para lidar com a diversidade e com a humanidade que nos filiamos à IFMSA Brasil. O comitê local é composto por 4 eixos de atuação que, juntos, nos auxiliam na busca pela experiência e pela complementação de aprendizados, sendo esses: Comitê de Direitos Humanos e Paz, Comitê de Direitos Sexuais e Reprodutivos, incluindo HIV e AIDS, Comitê de Saúde Pública e Comitê de Educação Médica. Por meio destes, e aliados às oportunidades de intercâmbio e deliberações médicas e sociais em plenárias, ocupamos nosso lugar de construção de médicos com um perfil profissional e humano mais completo. Todo o trabalho da IFMSA Brasil é voluntário e realizado única e exclusivamente por estudantes de medicina de 242 escolas médicas do Brasil. Temos como nossa missão promover o impacto positivo na sociedade ao viabilizar que estudantes de medicina descubram e desenvolvam seus potenciais para que liderem ações e realizem intercâmbios nos quais poderão vivenciar a medicina praticada ao redor do mundo. Assim, esperamos promover nossos membros de valores pautados na humanização, união, ética, equidade e cidadania. Posto isso, agradeço a todos os coordenadores do comitê, todos os coordenadores locais do Comitê da IFMSA Brasil, pelo comprometimento para a realização desse evento. Por fim, obrigada mais uma vez a todos presentes por nos darem a honra de comparecer à primeira edição da Semana de Direitos Humanos e Educação Médica. Obrigada. Obrigada, Marcela, por todas as suas palavras. Retomando, informo que o cronograma de palestras vai atender a ordem disponibilizada no Instagram, dando início com o palestrante Dr. Caro Carminati, o qual abordará o direito à acessibilidade, seguindo posteriormente com o Dr. Mário Machado, palestrando sobre o papel dos direitos humanos no diagnóstico e no tratamento de pacientes com HIV, e fechando a noite, teremos o nosso encerramento do evento e coffee break às 18h30. Antes de anunciarmos os palestrantes, eu queria pedir para todo mundo que respondesse, através da leitura do QR Code que vai aparecer na tela, a nossa primeira avaliação de impacto, que vai ser por meio do Google Forms, e informo que é necessário o preenchimento desse questionário, tanto agora, tanto no final do ciclo de palestras, para a confirmação da presença e a geração dos certificados. Então, é bem rapidinho, são perguntas bem tranquilas e gerais. E, enquanto eu vou falando, vocês podem ir respondendo. Acho que uns 3 minutinhos todo mundo responde. Lembrando que, depois das palestras, dos palestrantes, a gente vai abrir um momento também para uma roda de perguntas. Quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode tirar. Ok, acho que já deu um tempinho, é bem rapidinho. Vou começar anunciando já o nosso primeiro palestrante, graduado pela Universidade Regional de Blumenau, em Arquitetura e Urbanismo, mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo na Unifeb e coordenador do Urbanorama, Laboratório de Pesquisa e Planejamento Territorial, também na Unifeb, convido ao palco o Dr. Caro Carminati. Muito bem. É o meu discurso. Não, brincadeira.
Gente, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Como já fui apresentado aqui, obrigado pela apresentação também. Sou o professor Caro Carminati aqui da casa. Talvez a gente deva ter se encontrado em alguns corredores aqui da Unifeb. E eu vim conversar um pouco com vocês sobre as questões relacionadas à acessibilidade, né? E acessibilidade não é um elemento que a gente pode... Não é um elemento exclusivo dos arquitetos, né? Então eu estou aqui sendo um peixe fora d'água, né? Mas eu trabalho muito com a área de vocês para a gente conseguir estabelecer bons lugares para as pessoas viverem, né? Afinal, é isso que a gente quer com as profissões, melhorar a vida das pessoas. E a arquitetura busca isso também. Vocês também buscam isso. Então a gente tem um match aí já de ponto de partida, a gente quer a mesma coisa. Quando a gente fala de direito à acessibilidade, e eu sou formado já há um bom tempinho, pelo menos uns 10 anos, ao longo da minha trajetória da arquitetura, eu trabalhei muito com questões relacionadas à acessibilidade. Na verdade, começou na graduação, quando uma colega minha de arquitetura, cadeirante, então aprendi das melhores e das piores formas também, os erros e os acertos que nós fazíamos ao longo dos nossos processos de projeto, não é? E toda vez que a gente fala em acessibilidade, a gente sempre tem alguma figura que aparece na nossa cabeça, não é? E quando eu pergunto para vocês, por exemplo, quando eu falo em acessibilidade de algum lugar, o que lembra vocês? Rampa, escada, o que mais? Elevador. Bem, a gente lembra sempre de um aspecto físico. Sempre é um aspecto físico, não é? Acessibilidade, e aí eu, obviamente, imaginando que vocês estariam trazendo um aspecto físico, foi minha primeira imagem que eu trouxe para vocês, que é o que a gente sempre traz aqui, tangencia como algo acessível ou inacessível. E eu quero, a partir dessa imagem, eu gostaria de trazer algumas outras que vão fazer a gente lembrar um pouco que a acessibilidade vai muito além de questões físicas, e que isso muito importa para vocês, tá? Obviamente que quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando em como o nosso corpo responde aos lugares em que ele está, certo? É basicamente isso. Como é que o nosso corpo responde aos lugares em que ele está inserido? É tipo, o corpo de vocês está respondendo dessa forma, porque o espaço aqui colocado, ele está desta forma. Então vocês estão sentados em fileiras, em bancos, se fosse em um círculo seria de outra forma, enfim. O espaço que a gente usa está relacionado a como o nosso corpo se comporta dentro dele. E o corpo está relacionado, obviamente, aos sentidos, não é? Obviamente, quando a gente fala em acessibilidade, a gente vai lembrar das questões motoras, muito, né? Está muito relacionado às questões motoras e talvez visuais, não é? Talvez o principal sentido está relacionado principalmente à questão visual. No entanto, a gente tem acessibilidade relacionado a todos os sentidos, a todos os elementos que compõem o nosso corpo. Então, primeiro ponto de partida é saber que a acessibilidade não se restringe apenas a um tema, né? Mas que ele está relacionado a todo o nosso processo de sentido. Eu sempre gosto muito de números. Eu sou um arquiteto que é muito mais quantitativo do que qualitativo e, portanto, eu trabalho com pesquisa. E eu sempre gosto de entender números, porque números não mentem, eles estão aí para dizer para nós qual é a realidade que a gente está trazendo. Uma pesquisa do IBGE, e eu estou muito curioso para saber agora o que vai sair nessa nossa nova versão do IBGE. Nós, arquitetura, trabalhamos muito com estatística e com o IBGE, e um dos números que a gente vai trazer é que no Brasil aproximadamente 45 milhões de pessoas têm, né, alguma deficiência, são pessoas com deficiência. É como se a gente tivesse 1 a cada 9 pessoas, 1 a cada 10 pessoas. Tem algum tipo de deficiência e muito provavelmente vocês encontrarão várias delas, ou já encontraram, ao longo de todo o processo de vida de vocês, né? Não só na carreira, mas de vida. E a gente tem também os padrões, né? De que tipo de deficiência está relacionada. A deficiência visual sempre é muito curioso, porque a deficiência visual é um dos principais elementos quando a gente discute sobre acessibilidade. E lembre-se sempre que é o principal sentido que a gente utiliza. Não é por acaso que vocês todos estavam olhando o celular agora para responder um QR Code que estava aqui. Não é? Então, o sentido visual é o que a gente mais usa e é o que traz mais desafios.
Está aqui, está posto. Né? A questão é como as pessoas, então, que têm algum problema com a visão se estruturam dentro do espaço. Ou como as pessoas que têm alguma deficiência auditiva se estruturam dentro de um espaço. Ou como a gente mais conhece, a deficiência motora. Só que quando a gente fala em deficiência, a gente sempre restringe a um elemento muito específico, que é alguém que está numa cadeira de roda, ou uma pessoa que é cega, ou uma pessoa que está aí. É uma condição como se fosse já inerente. E a gente esquece de todas as outras condições que podem tornar a pessoa incapaz ao longo do tempo ou momentaneamente. Não é? E eu gosto muito desse gráfico quando eu falo sobre acessibilidade, porque ele fala da gente. Não é? A gente falava uma época assim, cara, que eram as mães, os pais, enfim. Não, é a gente aqui, 2060. Significa que um dos números que eu trago para vocês é que a estatística não mente para nós e mostra que nós seremos um país, ou nossa cidade será uma cidade de velhinhos. Não é? E a primeira pergunta, além daquelas todas que a gente estava trazendo aqui, é: será que os lugares que a gente frequenta hoje são preparados para essa mudança? Não é? Será que os lugares que a gente usa na cidade, pensa no bar que você vai, pensa na sua casa, se você mora em um prédio, pensa como você acessa o prédio. Se você vai em alguma clínica, pensa na clínica. Se você vai em algum postinho de saúde, pensa no postinho de saúde. Enfim, esses lugares, agora estou falando para os idosos especificamente, estão preparados para receber a gente daqui a um tempo? Bem, se não, temos muita coisa para fazer. E não sou só eu. Vocês também estão comigo nessa história. Porque esse é um dado, não é só do Brasil, o mundo já está encaminhando para isso, vocês já devem ter discutido várias vezes sobre esses processos, é uma tendência global e que já está afetando a gente. Brusque recebeu agora uma notícia, a cidade que imaginou que cresceria muito mais, na verdade não cresceu tanto quanto imaginava, já começa a aparecer uma estagnação populacional, então a gente já está entrando nisso daqui, a gente está começando, tá? E lembre-se, somos nós. Isso é mais importante para a gente saber, a gente está falando do outro, a gente está falando da gente, ok? Então a gente está falando da gente, não é? Mas a minha área do conhecimento, nós os arquitetos, e aí eu vou puxar um pouco para o nosso lado, a gente adora um design, a gente adora lugares que mostram assim, que tem um desenho bacana, um interior bonito, que é, como é que é o nome agora? É instagramável, não é? Que seja um lugar instagramável. E isso aqui, durante muito tempo, pelo menos quando eu comecei a faculdade em 2008, isso aqui era o exemplo para nós de acessibilidade. Ou seja, era muito... Nossa, olha que fantástico, as pessoas conseguiram trazer uma escada e uma rampa juntas. Que lindo! É um design, é uma leveza, né? Tem pessoas usando. É engraçado que sempre tem pessoas caminhando, mas a gente não vai ver nenhum cadeirante passando por aqui. Não é? Então, aí entra uma outra questão. Né? Quando as pessoas chamam o cara para falar sobre acessibilidade, a gente sempre tem um problema na arquitetura que mas não é bonito, né? Não é bonito botar determinadas coisas, fica tão estranho, é tão melhor sem, limpo, clean, né? Dos adereços que tornam um lugar acessível. A questão é que, ao longo da minha formação, como eu tinha uma colega que era cadeirante, a gente fez testes todinha, Simone, a gente fez testes com ela de descobrir quais as rampas eram acessíveis ou não. E ela gostava de falar conosco, porque a Simone era o tipo de pessoa que não nasceu cadeirante, se tornou cadeirante depois dos 50 anos. Quando em um acidente de carro, usando cinto, bateu a cabeça no teto, na sua medula, e se tornou cadeirante depois dos 50 anos, com a vida feita. E ela dizia para a gente: bem, estão vendo? Não é por acaso. Estou aqui falando com vocês, falando da arquitetura, mas eu, quando ela via uma imagem dessa, jamais usaria um negócio desse. E a gente imaginar, mas por que será? Está ali, está feito. Bem, até que a gente sentou numa cadeira de roda e tentou subir, né? Não deu muito certo também, ninguém conseguiu. Bem, então os arquitetos, em geral, as pessoas gostam de um bom design, mas o design tem que estar muito mais relacionado com como o nosso corpo se comporta ele do que com uma questão estética. Né? Porque existem situações como essa, isso é um elemento muito cotidiano nas cidades, e as pessoas me perguntam, mas cara, porque eu trabalho planejando cidades, mas a gente não vê cegos na rua.
Não existem. A gente não vê cadeirantes na rua, não existem. Para que precisa ter lugares para eles? Bem, não é que eles não existem, é que eles não conseguem sair. É que eles não conseguem usar. E aí não são só os cadeirantes. Porque quando a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando, por exemplo, da mãe que leva um carrinho de bebê na calçada. Ela também não consegue passear. Ou do vovô que quer ir na cancha de bote do lado ali, mas está difícil para chegar. Não é? Então, lembre-se que a acessibilidade não é uma condição, um elemento de condição eterna, né? Mas também pode ser temporário. Na verdade, todos vocês um dia talvez possam usar uma cadeira de rodas, vai que vocês façam alguma cirurgia, vai que vocês precisem usar muletas. Ué, por que a gente sempre pensa no outro como aquela pessoa que usa isso, aquela pessoa que tem essa condição? Eu me boto nessa situação também, porque é factível com qualquer um, não é? Então, aí está uma coisa importante das nossas profissões, a minha e a de vocês, a empatia. Não é? A primeira e principal coisa que talvez a gente precisa ter é a empatia e conseguir se colocar no lugar do outro. Então coloquem-se, vocês podem ser uma pessoa um dia que vai precisar momentaneamente utilizar algum desses elementos. Não é? No meu cotidiano, isso aqui é o que eu tento resolver. Né? Meu trabalho, como arquiteto, eu trabalho com planejamento urbano, eu tento ficar resolvendo essas coisas. Porque as pessoas, elas estão, assim, se acostumam com o buraco da rua, se acostumam com a falta de acessibilidade, e a gente só percebe quando a gente precisa. Né? Só que isso aqui está do lado de fora e do lado de dentro. E aí, como eu faço com todos os meus alunos, eu vou no Google, como todo mundo faz, e a gente vai pesquisar. Banheiro de consultório médico. Sei lá, foram imagens que vieram, tá bom? Talvez de vocês venha outra coisa. Eu botei banheiro de consultório médico. Bonito o design, não? É bem legal, ó. Opa, apareceu um, talvez com alguma questão de acessibilidade. Vai. Outro. Ou seja, em uma imagem desse tamanho, duas situações. Está vendo como a gente está ainda muito relacionado ao design? A coisa bonita da estética, e às vezes a gente abre mão de algumas coisas que são importantes para nós. Então, isso é uma pesquisa muito rápida que a gente faz. A gente pode pesquisar qualquer outras coisas que vão aparecer vários e vários modelos. E aí nós temos culpa. Nós também. Os arquitetos têm muita culpa nisso. Nesse processo. Bem, a sorte é que, ao longo dos últimos anos, existem normas. A sorte é porque, para existir norma, é porque pouca gente estava fazendo a coisa certa, né? Então, precisou se criar alguma norma. Não sei se vocês sabem, mas existe uma norma, assim como vocês também, tem tantas normas para seguir, existe uma norma NBR 9050, que vai disciplinar todos os espaços e todas as áreas e como elas precisam ser. Sejam principalmente para atendimento ao público. Dentro de casa é uma situação, não é uma obrigatoriedade para residências, mas para comércio, serviços, universidades, enfim, todos os lugares que atendem o público obrigatoriamente precisam passar pela NBR 9050, que traz um conceito muito bom para nós, que é a acessibilidade universal. Não é para uma pessoa específica, é para todos. Ok? Acessibilidade tem que ser para todo mundo, ponto. Não estou desenhando para alguém que usa cadeira de roda, não estou desenhando para alguém que tem um problema de visão, estou fazendo para todo mundo. Assim como vocês também atendem todo mundo, sem distinção. Não é? Então, o meu trabalho, a gente tem um outro toque nesse sentido. Não é? A gente também trabalha para todo mundo. Há um tempo atrás se falava muito em integrar as pessoas, hoje fala em incluir as pessoas. Porque não são apenas as questões de acessibilidade, uma pessoa com deficiência, mas aqui já se incluem as questões de gênero, por exemplo, nesse debate. Né, que também tem um debate bastante aprofundado. A intenção é fazer com que todo mundo se sinta bem em todo lugar. Ok, isso é simples, não é tão simples assim. Não é? E não é só a gente que tem debatido isso, porque as Nações Unidas e não sei qual é o tato que o curso de vocês tem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas nós, na arquitetura, isso é regra básica. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que colocaram 17 objetivos para todas as nações conseguirem alcançar até 2030, um deles está relacionado à redução das desigualdades. E quando a gente fala em redução de desigualdade, a gente pode falar em redução de desigualdade de renda, né, gênero,
mas também de acesso às coisas. Porque quando você, isso tem que ficar muito claro, quando você não chega a algum lugar, você não usa esse lugar. Quando eu falo de acessibilidade, eu estou falando de ter acesso a saúde, educação, transporte, moradia. Acessibilidade não diz respeito apenas se tem ali um corrimão ou se o banheiro está adaptado. Diz respeito ao poder chegar, por exemplo, na clínica de vocês e poder utilizar esse serviço que vocês podem estar propiciando. Então, acessibilidade diz respeito a ser cidadão. Ok? Sempre. Sempre vai ser em ser cidadão. E, nesse sentido, a redução dessas desigualdades, nós aqui, esse objetivo veio para todo mundo, né? Principalmente na área da arquitetura, nós fizemos um trabalho, começamos a fazer um trabalho grande aqui na universidade. Não sei quanto tempo, quais são os semestres que vocês estão aqui. Eu estou aqui 5 aninhos, então quase mais ou menos, estou aqui pouco tempo. E isso foi tão forte para os lugares de acessibilidade, que o que eu trouxe aqui não é meu discurso, mas sim o que eu vou mostrar para vocês agora, que a Unifeb faz a Gabi é minha colinha, tá? Ela veio junto comigo, ela foi minha aluna e hoje é arquiteta e trabalha comigo. Foi em na pandemia que a gente fez, né? 2020, quando a pandemia estava acontecendo, nós viemos todos os dias para cá para fazer o levantamento de toda a Unifeb. E nós avaliamos 360 itens para tentar entender como a universidade não era acessível. Até porque, se vocês andarem nos corredores da universidade, vocês já viram todas as diferenças que a gente tem aqui. O que é mais bacana, né, do que a universidade, do que as diferenças, né? Então você vai ver pessoas que usam cadeira de roda, muleta, pessoas mais altas, mais baixas, enfim, todos os tipos de pessoas. E a universidade, assim como qualquer elemento que atende ao público, precisa acolher essas pessoas. Então nós, ao longo do processo, a gente fez vários trabalhos, um trabalho muito importante em relação a começar a modificar a universidade pouco a pouco, porque isso não se faz do dia para a noite. Então, por favor, a primeira regra de ouro para vocês que vão se formar logo, não sei quem está no final, né? Ou quem já está mais ou menos indo, ou está na metade, o dia que vocês forem escolher um lugar para abrir uma clínica, lembre-se da acessibilidade. Eu lembro quando eu fui fazer, eu tenho um probleminha de hérnia de disco, então eu preciso de fisioterapeuta e direto, né? Primeiro fisioterapeuta que eu fui era no 2º andar e não tinha elevador. É difícil ser atendido assim, não é? Então, lembre-se, ok? Lembre-se que vocês muito provavelmente vão atrair pessoas em que esses itens de acessibilidade que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, olha, é obrigatório. É obrigatório, não tem nem o porquê, né? Mas é obrigatório para a gente trazer. Então, existem várias coisas que a gente está fazendo aqui no campus e que vocês vão ver por aí, que agora começa a fazer um pouco de sentido, tá? Algumas são testes, outras deram muito certo, outras dão errado. É assim que a gente vai tentando, ok? Não temos uma resposta. Então, quando a gente fala das eficiências do sistema visual, o principal elemento que se traz para a universidade ou para os espaços é a sinalização tátil. E aqui que os arquitetos, meus colegas, torcem o nariz bem grande. Botar uma faixa vermelha no meio do coisa, uma faixa amarela, laranja, no meio de um piso que é um tom pastel bonito, né? Não tem disso, assim, que feio que vai ficar. Não interessa. É para quem tem baixa visão. O pessoal acha que isso aqui é só para quem é totalmente cego, para ir com a sua bengalinha. Não, é para quem tem baixa visão também. É tipo se eu tirar o óculos, eu não enxergo nada. Então, eu preciso de um guia para conseguir me levar até nos lugares. Entendeu? É tipo isso. Então, a acessibilidade dos lugares, sim, vai ter que ser amarelo. A norma, essa tal da NBR, ela estabelece, inclusive, um padrão de cores e onde pode ser colocado, onde não pode. Mas calma, vocês não precisam ser obrigados a saber disso. Os arquitetos estão aqui para tentar ajudar um pouquinho, não é? Mas existe toda uma normativa que é aceitável ou que não se deve usar, tá? Depois, e aí eu vou me usar como exemplo de novo, porque além da hérnia de disco, o coordenador de vocês, o Dr. Oswaldo, meu neuro também, eu tenho um problema sério de labirintite. Seríssimo, num nível assim bem alto. Então, quando a Gabi de vez em quando me segura nos corredores aqui, que a gente vai andando, é bem sério.
E quando eu comecei a trazer as NBRs, aqui a gente fala deficiência no sistema de orientação e equilíbrio. Não é? Ou é só porque a pessoa está usando cadeira de roda ou está usando uma muleta? Não. Por exemplo, no meu caso, eu não uso as duas, mas eu de vez em quando caio por aí. Porque é uma condição ao longo do tempo que aconteceu comigo e ficou ad eternum, ok? Então, para mim, para o Caro, isso aqui é super importante. Os corrimões são super importantes. Os corrimões são, assim, minha base para eu conseguir subir as escadas, porque eu não tenho muito senso das profundidades, então, para mim é importante. Mas quem olhar para mim vai imaginar, não, está tudo certo, né? Então, lembre-se que, de novo, a acessibilidade vai além. Ela pode ser uma condição que você tem. E o desenho universal está aí para isso, não é? Os atendimentos, não é, que a gente tem nos espaços, então vocês podem perceber que você tem que imaginar os atendimentos. Imagine que vocês têm uma clínica e vocês precisam ter um espaço. Alguém vai atender, alguém vai atender, alguém vai ter uma pessoa atendendo, uma secretária, enfim. Fico doido quando eu chego nos balcões e algum negócio aqui em cima, assim. Quantos balcões vocês já foram, né? Que o negócio é aqui em cima. Por quê? Porque se pressupõe que o balcão é para as pessoas que sejam atendidas em pé. Lembre-se de novo, nem todo mundo vai chegar em pé. Todo mundo tem características diferentes. Então, por isso, que nós temos toda uma normativa também para se trabalhar em função das dimensões dos espaços. Lembrem-se como é o nosso corpo se relacionando a ele. Os banheiros aqui todo mundo sempre lembra. Ninguém lembra do que veio antes. Banheiro todo mundo lembra, né? Banheiro que, meu Deus, entrou, tudo certo. Então aqui existem dimensões, porque esse é o processo que a gente usa nos banheiros, né? Nós, arquitetura, a gente estuda muito ergonomia, claro. Vocês também estudam muito ergonomia. No nosso processo, a gente tenta colocar os lugares, imaginar como as pessoas usam o espaço. E vejam, mesmo sendo norma, ela tem problemas. Mesmo sendo norma, ela tem problemas. Porque, quando eu falava com a Simone, essa minha amiga cadeirante, eu lembro que na norma, na época, mostrava como um chuveiro teria que ser. Tem que ter um banquinho, para a pessoa sentar em cima, uma barra para ela se segurar, tomar um banho. Ela dizia, bem, mas como é que, né, eu consigo lavar meu corpo inteiro se o banquinho, como é que eu inclino, né? Como é que eu faço esse movimento para eu conseguir realmente fazer toda a minha higienização? A norma não permitiu. Muito provavelmente porque, como assim, várias normas são escritas por quem não tem a deficiência. Né? Portanto, é importante a gente sempre evoluir nelas, né? E outro projeto, né, enfim, os próprios toalheiros, né, as próprias dimensões de como um espaço ele pode ser colocado. Na Unifeb a gente começou esse processo. E pode parecer que quando a gente começou a fazer isso, o pessoal, meu Deus, mas vocês estão ficando tão assim, feio que tem que botar isso. Não me interessa. Me interessa que a gente tenha um espaço acessível. E que este lugar, então quando vocês forem pegar um lugar para trabalhar, por favor, observem se tem pelo menos isso. Se tem isso. A sinalização visual. A gente quer implantar, tem várias coisas que a gente precisa implantar ainda, tá? Mas começamos. Percebam se vocês têm isso, para o cara poder se consultar com vocês, pelo amor de Deus, senão eu não consigo chegar lá. Ok? Se vocês têm os assentos preferenciais, se vocês têm as distâncias. Eu não sou a melhor pessoa, expert, para trabalhar, para falar para vocês. A Gabi é muito melhor do que eu, porque ela desenhou todos esses lugares, justamente com os novos mobiliários acessíveis. Então, lembre-se que o que a gente está falando aqui pode estar relacionado a como o nosso corpo se relaciona. Mas se vocês não dão condições de que o espaço seja acessível, vocês não dão condições plenas de que a pessoa possa ser cidadã. Não é? Então, eu acho importantíssimo, no caso de vocês, terem bons espaços, de vocês terem boas assessorias. Procurem lugares onde o atendimento possa ser pleno. Procurem trabalhar onde há essa qualificação da vida humana, não é? Que realmente facilita os lugares e os acessos. Quem tiver alguma dúvida, o professor fica disponível depois para vocês poderem conversar comigo também, tá bom? Muito obrigada pela palestra, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria de chamar a nossa acadêmica Melissa para entregar um souvenirzinho para você.
Um presentinho nosso por ter aceitado o convite, por ter dado seu tempo para a gente. Muito obrigada, tá? Agora, retornando com o mesmo procedimento dado anteriormente, eu vou chamar o nosso segundo palestrante, graduando em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, com residência médica em Anestesiologia, no Serviço de Anestesia de Joinville, bacharel em Filosofia, com diploma e medalha de mérito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutorando em Ética e Filosofia Política e atualmente docente do curso de Medicina Unifeb. Convido ao palco mestre doutor Mário Machado. Boa noite, pessoal, né? Todo mundo me conhece. Eu fiquei bem contente quando eu estava lendo o material, porque vejo que nós estamos sendo bastante assertivos, né, nas nossas aulas de habilidades profissionais, né? Porque mesmo não falando direto em direitos humanos, né, o conteúdo de humanização ele dá, né, ele garante os direitos humanos às pessoas que a gente assiste. Eu fiz o curso de medicina nos anos 80 e foi bem na época do boom da AIDS, né? E numa época onde a gente não tinha muito o que fazer pelas pessoas, né? As pessoas morriam rapidamente e de uma maneira bastante triste, né? Às vezes a gente não podia nem entrar no quarto acompanhar o óbito, porque a pessoa se esvaía em fezes e diarreia e assim ela morria. E o quarto ficava isolado, contaminado, e as pessoas tinham que se equipar toda para fazer a higienização depois. Então, os professores até evitavam que nós, alunos, entrássemos em contato com esses pacientes. Para nós jovens foi um terror também. Quando chegou a nossa vez de namorar, de começar a fazer o lado bom da vida, existia muito risco nisso. Até que o uso de preservativo e outros cuidados começou a demonstrar que poderia se fazer com segurança também. No começo era muito estigmatizado, se falava em grupo de risco, se estigmatizou algumas pessoas. E, na verdade, o que existe é o comportamento de risco, é o não se cuidar. Então, qualquer pessoa está sujeita, porque isso pode acontecer até por azar. Uma mãe que não sabe que é portadora do vírus acaba transmitindo para o seu bebê e a pessoa já nasce com HIV. Ou uma pessoa que tem algum problema de saúde, tem um acidente, sofre um choque hipovolêmico, precisa de uma transfusão sanguínea e acaba se contaminando. Então, essas situações, elas acontecem. Então, passado 40 anos, o problema da discriminação, da estigmatização dessas pessoas, infelizmente, ele ainda é presente. E é importante que a gente comece a ter, então, mudanças de perspectivas, que alcancem o mundo prático, e é importante, então, que os novos profissionais eles sejam formados na cultura dos direitos humanos. E aqui na Unifeb a gente tem a disciplina de Ética e Cidadania, onde esse tema já começa a ser abordado com vocês. A gente vê que, às vezes, a questão de direitos humanos ela é distorcida. As pessoas não entendem que direitos humanos é para todos e direitos humanos nos dão garantias até de continuar vivendo. Eu nasci num país que era uma ditadura e essas garantias não existiam e as pessoas desapareciam. Infelizmente, tem gente que ainda acredita que isso não é verdade, mas foi. Eu conheci gente que desapareceu. Porque os meus pais trabalhavam na Universidade Federal de Santa Catarina, isso era uma realidade. A gente não podia conversar, não podia falar. Então é importante que a gente esteja atento para isso. Para não se jogar aderir a determinadas posições que são bastante enganosas. E que podem até parecer interessantes para nós, mas não são. Então, é importante que os novos médicos estejam atentos a essa obrigação universal de respeito às diferenças constituintes na identidade de cada um e ao fato de que o exercício da medicina não é assistencialismo,
né? Nem caridade ou somente beneficência, né? Mas sim a materialização de um direito humano, que é o direito ao acesso à saúde, né? E graças a uma grande luta dos profissionais de medicina, das outras áreas da saúde, da enfermagem, da farmácia, né, a gente conseguiu construir o Sistema Único de Saúde. Isso foi uma luta nos anos 80. Né? Em 1990, então, foi criada a lei, fundando o SUS e garantido o acesso universal a todos, né, inclusive aos portadores de HIV. Então, o ensino dos direitos humanos para os estudantes de medicina ela é essencial para o fomento da atuação do médico em prol do respeito, proteção e realização dos direitos humanos, né? Sendo o médico um ator social decisivo no enfrentamento das situações violadoras de tais direitos. Então, direitos humanos são garantias para todos nós, né? Porque numa ditadura eles nos matam, eles nos eliminam, né? Porque não há direitos humanos. Tá? E às vezes as pessoas vêm dizer que é proteção para bandido, para criminoso, não. Né? Porque todos têm direito, né, a serem protegidos das violências do Estado. Né? O Estado ele tem o monopólio da violência. Ele tem as polícias, eles podem nos agredir, ele pode nos prender. Né? E tem que haver limites, porque se não houver, né, dependendo de quem está no poder, pode ir longe demais. Então, o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental. Né? Então, é importante a gente ter um marco teórico de educação em direitos humanos, né? E as Nações Unidas elas colocam isso como um ponto importante, né, no processo de educação e formação de todos os profissionais de saúde, né, incluindo, né, aí a medicina. Então, a clínica ela deve focar-se sempre, né, no paciente, no seu diagnóstico, no seu tratamento, no alívio do sofrimento, na reabilitação e nos direitos humanos. Né? Distintamente, tendo como ponto nodal as obrigações do Estado, né, de respeitar, proteger e realizar tais direitos, né, recaindo prioritariamente sobre as ações e omissões dos agentes estatais. Então, embora à primeira vista haja alguns empecilhos de cunho teórico e prático para conjugar a prática médica e os direitos humanos, várias organizações da sociedade civil, organismos internacionais e instituições acadêmicas vêm ao longo do tempo desenvolvendo estudos e modelos de atuação, né, que possam conectar a prática médica aos direitos humanos. A relevância do papel dos direitos humanos no estímulo do desenvolvimento da concepção holística, né, da visão do paciente como um todo, né? Como, né? A questão do conceito de saúde, né? Com o bem-estar físico, psíquico e social, né? Então, a visão holística do paciente, né, ela deve ser associada a um modelo de cuidado, né, que é o cuidado centrado na pessoa, né, a medicina humanizada. Segundo esse modelo, o paciente é concebido como um agente fundamental dos cuidados e o principal beneficiário dos serviços de saúde. Esse modelo estabelece uma parceria entre profissionais, pacientes e suas famílias, e é apropriado para garantir que as decisões tomadas pelos profissionais respeitem os desejos, né, e as necessidades dos pacientes, e que eles sejam, então, municiados de informações suficientes para apoiar e participar das decisões sobre sua saúde. No segundo semestre, na Habilidades 2, a gente dá, né, uma introdução para vocês do que é a medicina centrada na pessoa. Então, assim, o cuidado centrado no paciente, ele envolve um ambiente no qual os indivíduos têm a liberdade de deliberar sobre as opções de tratamento. O terceiro componente, você convida o paciente a participar das decisões, da tomada de decisões sobre a sua saúde. Isso é um ponto importante, garantia de direitos humanos. Como eu quero ser tratado? Não significa que eu vou fazer tudo o que o paciente quer. Mas se há opções, a gente tem que colocar as opções possíveis, e respeitar as decisões da pessoa autônoma.
Então, os cuidados centrados na pessoa, eles materializam-se nos serviços de saúde por meio, por exemplo, do consentimento informado, né, onde o paciente é esclarecido, né, do que vai ser feito com ele, né, dos pontos positivos e até das complicações que podem acontecer. Né, mas ele está sendo informado e ele tem o poder, então, de decidir se ele quer passar por aquele procedimento ou não. Né? Então, a gente tem obrigação não só de dar o documento para a pessoa assinar, né, mas dar tempo para ela ler, esclarecer as dúvidas, né, para que ela assine realmente consciente, né, daquele ato. Né, e explicar para ela que aquele é um ato de cidadania. Né? Antigamente, as pessoas iam para procedimentos sem nenhuma explicação. Né? Se operava as pessoas sem dizer muita coisa para ela. Hoje o médico tem essa obrigação de esclarecer as pessoas. Né? Não é mais aceito que a gente haja de uma maneira diferente. Né? Então, os médicos, muitas vezes, eles também podem se tornar vítimas, né, quando eles lutam pelos direitos humanos dos seus pacientes, quando eles vivem em ditadura. Vocês imaginam hoje um médico defendendo direitos humanos na Arábia Saudita, no Catar, no Bahrein, na Coreia do Norte, no Afeganistão? Com certeza ele não vai ser bem-vindo nesses países. E a Associação Médica Mundial, então, ela faz campanhas e ela tenta, então, proteger esses profissionais. Então, a Organização Mundial de Saúde ela vai considerar os direitos humanos como um tópico importante, né? E é desejável que todos os países, né, tenham aderência a, pelo menos, alguma forma de abordagem dos direitos humanos, né? Incluindo o direito à saúde, né, e outros direitos que se relacionam aos determinantes sociais de saúde. Alimentação, vestuário, moradia, saneamento. Né? Porque não adianta a pessoa ter uma consulta médica, não ter dinheiro para comprar remédio, não conseguir se alimentar. Né? Uma das maiores angústias dos médicos de família hoje é essa. Né? O médico faz o atendimento, mas ele sabe que a hora que o paciente sai da porta do consultório, ele vai encontrar uma série de barreiras. Por isso, muitas vezes, a nossa parceria com as assistentes sociais. Quando a gente percebe carências, a gente tem obrigação de encaminhar o paciente para a assistência social. E quando a assistente social retorna, com os documentos para a gente preencher, justificar aquelas necessidades, é importante que a gente preencha esses documentos, porque a gente vai estar viabilizando o acesso dessas pessoas a recursos, às vezes até a cesta básica. Então, faz importante enfatizar que são raras as profissões, né, que gozam o privilégio de poder compartilhar e mitigar a dor e o sofrimento humano, como são as profissões da área da saúde. O médico ele não atende por todas as demandas das pessoas. Então, a gente tem enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, uma outra série de profissionais que muitas vezes a gente precisa incluir na assistência. A gente vê isso na disciplina no primeiro semestre. Então, em relação ao nosso conhecimento, à nossa expertise, nós médicos apresentamos uma qualificação única para participar dessas investigações, principalmente investigação de violências de direitos humanos, visando estabelecer informações objetivas sobre as violações por meio de provas científicas, as quais são mais difíceis de serem refutadas. A questão da medicina legal. A gente vai aprender a fazer um exame de corpo de delito, reconhecer os tipos de lesões, o que é que provocou essas lesões. E é triste a gente imaginar que, durante o regime militar, existiam médicos que assistiam às sessões de torturas, para que não se chegasse ao óbito. Simplesmente com esse objetivo, para não complicar ainda mais o sistema. E mais triste ainda é tu um dia descobrir que um dia tu foi aluno de uma pessoa dessas.
Então, a educação em direitos humanos e o treinamento eles são fundamentais para capacitar o médico na identificação das causas políticas de determinados padrões de violência de direitos humanos, né? E nos meios legais disponíveis, nos casos em que a proteção dos direitos humanos implique recusar-se a obedecer a ordens superiores e hierárquicas. É a autonomia do médico, o nosso direito de dizer não quando algo vai contra ao exercício da nossa profissão. Então, esses médicos não deveriam estar lá. Eles deveriam denunciar essas sessões de tortura. Então, a educação dos direitos humanos, ela tem 2 objetivos principais, né? Que seria prover conhecimentos sobre os direitos humanos e os mecanismos para protegê-los, e desenvolver as atitudes necessárias para promover, defender e aplicar os direitos humanos na vida cotidiana. É preciso desenvolver, então, um plano de ação para a educação em direitos humanos no ensino superior, né, especificamente no campo da medicina, propugnando temáticas afetas aos direitos humanos, tais como a atenção à saúde da criança, à saúde pública, os direitos reprodutivos da mulher, do paciente com HIV/AIDS, né, e de pessoas com deficiências. Então, parabéns a vocês por estarem organizando esse evento. Então, além dos direitos humanos, a bioética e a humanização da atenção em saúde, elas também buscam privilegiar os direitos humanos, né? Porque elas vão te dar conhecimento e domínio de atitudes que permitem reconhecer o ser humano e sua integralidade, né? É o que a gente faz ali, então, na comunicação clínica, no HP1, né, no HP2, na ética e cidadania, no IESC. Né? Vocês têm bastante acesso às questões de humanização aqui no curso. Então, é fundamental que se distinga também outras propostas educacionais próximas dos direitos humanos na esfera da medicina, como a bioética e essa humanização. A bioética com os 4 princípios que são lei, né? Respeitar a autonomia, ser beneficente, né? Não ser maleficente, né? E ter a justiça como equidade, como princípio, né? Para a distribuição de recursos em saúde. Então, vamos lá. As Nações Unidas, então, elas têm um programa voltado especificamente para o combate à AIDS, né, que é o UNAIDS. Então, ele é um programa conjunto das Nações Unidas, né, que tem como missão global liderar, fortalecer e apoiar uma ampla resposta ao HIV/AIDS, né, que consiste em prevenir o avanço do HIV, oferecer tratamento e assistência para os infectados e afetados pela doença, reduzir a vulnerabilidade dos indivíduos e comunidades ao HIV/AIDS e aliviar os impactos da doença. Né? Para nós brasileiros, um orgulho, que o Brasil foi o primeiro país no mundo a distribuir, né, o coquetel gratuitamente para as pessoas. Inicialmente era relacionado a uma determinada carga viral, né, porque ainda se tinha falta de medicamentos e recursos no início, mas a partir de 2013, a partir do momento que você tem o diagnóstico de ser portador do HIV, você já tem direito ao acesso aos medicamentos. O Brasil acabou servindo de modelo mundial, né, para o combate à AIDS, por essa distribuição gratuita de medicamentos a todos os infectados. Então, dentre os programas de ação da UNAIDS, né, para a prevenção do HIV, destaca-se o enfrentamento e o abrandamento desse estigma, né, e das discriminações relacionadas ao HIV. Isso a gente faz dando conhecimento, dando informação para as pessoas. Né? Quando os direitos humanos são violados ou não protegidos e promovidos, né, podem dar visibilidade às situações de vulnerabilidade de certas populações, como é o caso da pessoa vivendo com HIV, né, ou já com o diagnóstico da AIDS, quando ela já começa a apresentar os sintomas da doença. Né? A vulnerabilidade, a discriminação, as opressões, as fragilizações dos vínculos com o mundo do trabalho, entre outros,
ainda são bastante presentes, né? E aí a gente vê que se passaram 40 anos. No entanto, os pesquisadores apontam as limitações existentes na interlocução entre os direitos humanos e a saúde pública, né? Pois se a saúde pública deixa de dar informações claras e exatas a respeito da AIDS, além de pouco contribuir para as ações no que concerne à segurança, à saúde e à privacidade das pessoas que convivem com o HIV/AIDS, ela não auxilia a garantia de seus direitos. Então, é importante que o médico e a enfermeira, né, e os outros profissionais de saúde estejam conscientes disso, né, e trabalhem em pró, né, da diminuição dessa discriminação, né, e do acesso aos recursos para tratamento. As práticas de atendimento, elas carecem geralmente de diálogo, da escuta e de conversas que promovam o vínculo entre as partes, né, entre o portador do vírus e as pessoas que cuidam, e as suas famílias, né? Faltando o que tem sido chamado de tecnologia não material, né? A humanização, a relação médico-paciente, o saber ouvir, né? O compreender e não julgar, né? Compreender mais, julgar menos. Infelizmente, o ser humano tem tendência a julgar, né? E é uma quebra importante que a gente precisa fazer, né? Então, promover aí, né, a atenção psicossocial a essas pessoas que convivem com o vírus, né, que já têm as manifestações da doença. Então, dar acesso à informação adequada, né, fazer atendimento qualificado que considere o sujeito em sua integralidade, em seu contexto e em sua singularidade, né? Somos parecidos, mas não somos iguais, né? Reagimos de modo diferente aos estímulos externos e às nossas vivências. Cada pessoa é uma pessoa, né? Por isso a necessidade da flexibilidade nos nossos atendimentos. Então, é fundamental entender a importância da prevenção da transmissão do HIV e o cuidado das pessoas com HIV/AIDS, né, reconhecendo o enfrentamento e enfrentando o processo de estigmatização das pessoas que vivenciam e, consequentemente, né, se tornam vulneráveis porque são violados seus direitos fundamentais. Num país, por exemplo, como os Estados Unidos, onde a medicina é um comércio, as pessoas não têm acesso tratamento. Há 3 semanas atrás, uma senhora nos Estados Unidos se sentiu mal em casa, né? Ela não tinha plano de saúde, que são caríssimos, aqui e lá, né? E ela se plantou na frente de um hospital, né, esperando atendimento. Com certeza aqui no Brasil os médicos colocariam ela para dentro. Eu tive colegas que colocaram paciente para dentro em um hospital particular, né? E o diretor do hospital mandou a conta depois para o médico pagar e o médico pagou. Mas ele atendeu, né? Ficou feio para o administrador, porque aquele um atendimento não ia falir o hospital. Nos Estados Unidos foi chamado a polícia. Essa senhora foi presa e morreu na cadeia. Então, é um país que a gente não deve ter como modelo. Para nós médicos não serve. Então, faz-se necessário o maior envolvimento das pessoas vivendo com HIV em todos os aspectos da prevenção, que elas sejam ouvidas, também participem do planejamento de ações programáticas de prevenção e promoção de direitos, né? Programas específicos para abordar o estigma e a discriminação relacionada ao HIV são tão importantes para garantir o sucesso das estratégias de prevenção que devem ser priorizados em todos os lugares, né? Tais como ambientes de trabalho, de saúde e de educação. Né? Isso porque as violações dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV/AIDS é algo real, vivenciado no cotidiano de suas vidas, associado geralmente às situações de discriminação ou negligências em geral, ocorrendo também nos serviços de saúde. Eu já tive que brigar no centro cirúrgico por paciente ser operado.
tá? Porque quando a enfermeira foi informar o médico que o paciente era HIV positivo, ele quis se negar a fazer a cirurgia. Tá? A gente tem luva para calçar, a gente calça 2 luvas, a gente pode colocar 2 avental, a gente coloca óculos, a gente pode colocar a barreira na face, a gente vai colocar touca, a gente vai tomar todos os cuidados, e hoje a gente tem até o coquetel para tomar depois, né, caso aconteça um acidente durante um ato cirúrgico. Né? Mas negar, operar a pessoa, não. Eu não aceitei isso. Conversei, expliquei, né? A gente também não precisa partir para a briga, e a cirurgia aconteceu. Né? Mas se eu fosse omisso, isso não teria acontecido. Então, olha a importância do nosso papel. No cotidiano, a gente pode transformar. Né? A gente pode mudar a situação dessas pessoas. Por exemplo, violação dos direitos humanos de mulheres e homens que vivem com HIV e a não promoção de seus direitos reprodutivos. Né? Em especial, a pouca escuta dos serviços de saúde sobre os seus desejos e planos de ter filhos. E a baixa resolutibilidade diante dessa demanda. Né? Uma vez que os portadores, as portadoras, né, não são suficientemente informados sobre os meios de se evitar a contaminação vertical, ou sobre as tecnologias de reprodução assistida que estariam, né, aí a serviço de evitar que a transmissão, então, ocorresse enquanto o casal está tentando, né, quando um é soro positivo, o outro não, né, tirar da barreira do preservativo, existe o risco da contaminação do outro. Né? Mas com a reprodução assistida, evita esse problema. Né? Quando as pessoas são sorodiscordantes. Só que a reprodução assistida pelo SUS, ela é bastante rara ainda. Né? Eu sabia da existência de um serviço em Goiânia. Na época era o único no Brasil. Né? E com esses últimos 6 anos aí de retrocesso, né, nas questões de acesso à saúde, talvez nem exista mais. Então, a negligência dos direitos reprodutivos, como eu falei, né, essas pessoas têm direito a constituir as suas famílias, têm direito a ser pai, têm direito a ser mãe. Né, e, geralmente, elas são discriminadas. Né. Nesse sentido, há uma tendência a justificar os sentimentos de reprovação e de incompreensão, quando uma mulher sabidamente soropositiva manifesta o desejo de engravidar ou chega grávida ao serviço de saúde, né, tornando-se vulnerável, sofre repreendas, né, e sofre críticas. Ou seja, o médico, em vez de compreender, o médico julga. A enfermeira, em vez de compreender, a enfermeira julga. Então, há um excesso de fundamentação epidemiológica, né, por parte desses profissionais para justificar a sua indignação, né, subsumindo a saúde reprodutiva à profilaxia da transmissão vertical, no contexto do HIV/AIDS, né, o que é uma visão reducionista. Né, tu reduzir toda essa problemática a somente a questão da transmissão, né, uma vez quando você já tem condições de evitar isso, até a transmissão vertical. Então, além dos cenários no serviço de saúde, né, como espaço onde ocorre a discriminação, ela acaba acontecendo também em outros locais. Né? Acaba acontecendo na escola, acaba acontecendo no trabalho. É vedado pedir exame de HIV como teste admissional, né, ou demissional. O médico não pode pedir exame de HIV para o paciente sem o consentimento dele. Né? Eu, uma ocasião, acabei me ferindo num procedimento, numa cirurgia. A enfermeira funcionou o paciente e deixou a agulha depois na cabeceira da cama, justamente onde o anestesista fica. Né? Ao me aproximar do paciente, a agulha entrou na minha virilha inteira. Eu tive que pedir autorização do paciente para fazer o teste nela. Né? Ela concordou. Aí foi feito o teste nela, em mim, os 2 deram negativos.
né? Mas eu não poderia simplesmente prescrever o exame, né? E alguém, por exemplo, vai lá, não, ela não precisa saber, vai lá, colhe a amostra, depois eu falo com o bioquímico e ele faz o exame lá no laboratório. Não pode, gente. Tá? É uma infração do Código de Ética. Né? Inclusive, mesmo que a pessoa tenha os sintomas da doença, ela vai fazer o exame se ela quiser. Né? Alguém pode preferir não saber que é portador, por exemplo. O que a gente vai fazer é esclarecer, né, para ela o que pode acontecer sem o diagnóstico e sem o tratamento. E como tudo pode ser diferente, né, se ela resolver aderir ao tratamento, ia se cuidar. Né, mas outorgar o exame jamais. Então, o direito de trabalhar, muitas vezes, ele não é protegido. Né, os malabarismos entre comparecer às consultas, justificar as ausências, tomar a medicação, é um coquetel mesmo, são muitos comprimidos, né? E guardar o sigilo sobre a sua soropositividade, muitas vezes dificultam que as pessoas com HIV se mantenham ativas e trabalhando. Então, é importante destacar o direito à privacidade e ao sigilo da sua condição sorológica, né? Subsidiado pelas noções de respeito, liberdade, dignidade humana, né? Pois muitas vezes são negligenciados, pondo a vida da pessoa em risco. É reservado à pessoa, né, o direito de não querer expor a sua condição sorológica, né, sendo um direito constitucional previsto pela legislação brasileira em saúde, mais especificamente ligado, né, aos programas de DST, HIV/AIDS, constituindo uma forma de proteção dos direitos humanos em meio aos desafios da epidemia, né, da continuidade da transmissão da doença. A família tem um papel bastante relevante em relação aos cuidados e ao apoio da pessoa infectada. Né? O sucesso do suporte por parte da família, a pessoa que se encontra infectada, ele está muito presente na sua relação com os familiares, porque muitas vezes a própria família e a comunidade que ele vive que o estigmatiza. Né? Revelar a soropositividade não é algo fácil, nem para a nossa própria família, né? Pois existe o medo e a estigmatização dentro do próprio ambiente familiar, como também na comunidade, no trabalho, nas escolas, né? Em vários ambientes, como a gente está vendo. Por isso, nem sempre as pessoas que vivem com HIV, ela revela a sua condição, nem mesmo aos seus familiares. Né? Quando as famílias rejeitam seus entes soropositivos, não é apenas devido à associação ao estigma do HIV/AIDS, mas também devido às relações de sentido e significados entre a infecção pelo HIV, a homossexualidade, o uso de drogas e a promiscuidade. Eu lembro que quando eu era estudante, a família de um paciente já terminal de AIDS, né, que estava em casa, eles foram até o hospital, pedir para alguém fosse até a casa, fazer uma visita domiciliar. Na época não existia isso, na época não tinha SUS ainda. Né? E o professor nosso no hospital, a gente estava no estágio, deu o carro e eu fui com um colega até lá. Né? Cheguei numa família bem pobre, o rapaz já bem emagrecido, ele faleceu uns 2, 3 dias depois. A gente foi lá mais para conversar, confortar, né? O tratamento já estava todo prescrito, o que era possível na época. A família resolveu que ele faleceria em casa, ele sabia da sua condição, mas às vezes até o próprio portador se estigmatiza. A primeira coisa, quando eu fui conversar com ele, me apresentei, ele me disse, eu não sou homossexual, não, eu me contaminei me picando. Né? Então, o estigma, às vezes, está até no próprio infectado. Né? E ele, como usuário de droga, ele achava melhor confessar ser usuário de droga, né, do que as pessoas poderem pensar que ele poderia ter contraído o vírus numa relação homossexual. Né? Porque, na época, isso era bastante presente e taxativo. Né? E, como eu falei antes, não existe grupo de risco. Existe comportamento de risco. Né? E quando as pessoas heterossexuais começaram a se infectar, a perspectiva mudou bastante.
Então, além dos ambientes de trabalho, de assistência da saúde, né, o contexto familiar e as escolas também são outros locais de estigmatização e discriminação, né, vivenciados por essas pessoas. Muitas vezes a criança que é reconhecida como portadora do HIV, né, os pais começam a pressionar a escola para essa criança não frequentar mais, né? Os professores começam a limitar a participação dessa criança em atividades, né, achando que o simples contato dessa criança com outra vai transmitir o vírus. Então, a criança ali, muitas vezes, nem tem noção do problema, né, de que é portadora dos vírus e as suas consequências, e ela já está sendo discriminada. Se discriminar um adulto já é uma coisa revoltante, né, quanto mais discriminar uma criança. Então, o preconceito, às vezes, ele está também na própria pessoa, como eu falei, né? O próprio estigmatizado, ele pode comportar-se de forma defensiva frente à experiência de ser discriminado, né? Como foi o caso desse rapaz, então, que era usuário de droga. A literatura ela tem evidenciado que, após 4 décadas, né, do surgimento do HIV, muitas conquistas se efetivaram, né, tais como o acesso universal à medicação, à assistência médica e à prevenção. No entanto, ainda persistem as barreiras socioculturais representadas pelo estigma e a discriminação, né, que esses portadores do vírus vivenciam, né, em todos os ambientes que frequentam. Em tais contextos, então, além do desrespeito, da humilhação, do sofrimento, né, essas pessoas podem vivenciar como atores, né, o que se chama de sinergia de estigmas, ou seja, são discriminadas em função de outros processos simbólicos, como o machismo, a homofobia e o racismo, né, de acordo com a sua identidade e os seus contextos. Então, imagina se a pessoa é negra, homossexual, né? Ela vai sofrer duplamente a discriminação. Se as mulheres, em geral, já vivenciam a desigualdade de direitos nos contextos da família e do trabalho, né? As mulheres com HIV, elas vão sofrer ainda isso de maneira bem mais forte, né, por essa violação sinérgica de direitos. Além de portadora, ser mulher, né, sofrer misoginia. Se for usuária de drogas ou lésbica, então, a situação é mais opressiva e assimétrica ainda. Porém, para que seja possível a efetivação dos direitos das pessoas que vivem com HIV, né, ampliando sua participação social e a vivência da emancipação, é preciso que a sociedade busque insistentemente corrigir os impedimentos a que todos, independentemente das diferenças, vivenciem a condição real de ser sujeito de direitos. Então, é preciso demonstrar para essas pessoas que elas têm direitos e que elas têm que lutar pelo seu direito. Senão, ela acaba introjetando nela a própria discriminação. A vítima é culpada. Essa cultura existe. A mulher que sofreu um estupro, muitas vezes é considerada sedutora. Não estava se vestindo adequadamente. Pode estar nua, ninguém tem direito de violar o corpo de ninguém. E às vezes as próprias mulheres acabam reproduzindo esses preconceitos. Não, para isso, então, é preciso romper, né, as barreiras psicossociais, transformar o ambiente sociopolítico cultural, né? Ou seja, por meio de estratégias políticas que possam ser vivenciadas no cotidiano. É preciso que se estimule o desenvolvimento de posturas e ações não discriminatórias em todos os contextos sociais. Os direitos humanos eles devem ser interpretados através de uma concepção emancipatória, segundo a qual se deve defender a igualdade sempre que a diferença gerar inferioridade e defender a diferença sempre que a igualdade implicar em descaracterização da pessoa. Em se tratando de diversidade entre países, né,
entre sistemas jurídicos, sociedades, grupos sociais e entre os próprios indivíduos, né? No esforço pelo respeito aos direitos humanos, é benéfico buscar o diálogo intercultural entre diferentes concepções de dignidade humana, já que todas as culturas aspiram a valores válidos, independentes do contexto de sua enunciação, né? E, infelizmente, existem países, por exemplo, que proíbem a entrada de alguém, né, se eles souberem que essa pessoa é portadora do vírus HIV. No Brasil, a gente tem uma série de leis garantindo os direitos. Eu não abordei elas aqui, para não me estender demais. Tá certo, gente? Espero ter ido ao encontro do proposto aí pelos organizadores. Tá? Muito obrigado pela atenção. Tem perguntas? Professor, pode ficar aqui. Queria pedir para a Marcela trazer o nosso souvenirzinho. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Obrigada. Legal, querido. Obrigada. Vem cá, vai ter. Olha, um velho no meio de duas gatunas. Obrigada. Obrigada. Só para fechar, então, eu queria colocar de novo o nosso QR Code para a gente fazer a nossa segunda avaliação de impacto, para garantir o certificado de todo mundo depois, a presença. E finalizar agradecendo por todo mundo ter vindo hoje, por ter participado. Lembrando que quem quiser se filiar à IF, quiser conhecer mais um pouco sobre a IF, a gente vai estar aqui. E a gente vai ter o nosso coffee break ali fora. Então, muito obrigada pela participação de todos e a gente planeja fazer outros eventos. Espero que vocês possam participar de novo também. Obrigada. Então, a importância, né, de já na formação deles introduzir, né, os conteúdos referentes aos direitos humanos, né, conscientizá-los da importância, né, da garantia dos direitos humanos para as pessoas, que às vezes acaba sendo distorcido, né? E fico feliz, né, por saber que a nossa grade curricular ela contempla a humanização em saúde, né, e o conhecimento sobre os direitos humanos, né, que nós estamos garantindo a presença no futuro, no ambiente profissional médico, de pessoas mais conscientes e responsáveis, né, da importância do papel do médico, também, né, enquanto agente de transformação social.